muito bem. Olá a todos, a paz do nosso Altíssimo e Pai Celeste a todos. Existe uma história que foi contada para nós, foi contado para muitos de vocês, ao qual se refere a questão do altar, as igrejas, os templos, os ensinos religiosos, tanto católicos como evangélicos. Esse sistema religioso ensinou que as pessoas que frequentam os tais templos, elas necessitam de estarem ali buscando, orando, e precisam de serem educadas, instruídas por um líder, e esse líder, ele é que utiliza o altar. Ele é o único que pode ter poder de utilizar esse altar e estar acima de todos, dentro do templo, em cima do altar. Aí é que entra a mentira. Nosso Pai Celeste nunca pediu para ninguém construir nem templos e muito menos altares para que os líderes que são titulados de pastores, bispos, padres, missionários, presbíteros, nenhum deles tem que estar em cima de nenhum altar para pregar ou ensinar alguma coisa às pessoas que se encontram nos templos. Vou provar isso aqui na própria Bíblia que os cristãos evangélicos usam. Eu estou com a Bíblia Sagrada, traduzida por João Ferreira de Almeida. Essa é a Bíblia revista e atualizada. Tanto a revista e atualizada quanto a corrigida são Bíblias traduzidas por João Ferreira. E essa é a Bíblia que os cristãos evangélicos mais usam. Então, vamos ver aí onde está a mentirada do sistema. Altar, meus irmãos, não foi feito para estar dentro de templos, para pastores, bispos, diáconos, missionários estarem em cima deles, orando, esperneando, gritando e exigindo as pessoas a fazerem o que eles ensinam. Altar não foi feito para esses homens estarem lá em cima pedindo dinheiro. Vou provar aqui na Escritura Sagrada. Então, vamos começar aqui por Gênesis capítulo 8. Vamos ver para que serve o altar e o verdadeiro altar. Esse altar que as igrejas constroem, esses altares que existem nos templos, nas igrejas, por exemplo, Igreja Adventista, a Igreja Universal, Igreja Assembleia, a Presbiteriana, Cristã do Brasil, todas as igrejas, os templos, as sinagogas que existem no Brasil e pelo mundo lá fora, existem altares. Porém, esses altares foram invenção dos homens para colocá-los acima do povo um pouco mais, para que ali em cima eles exercem a autoridade de ser líderes do povo. E o nosso Pai Celeste, nosso Salvador, avisou: olha, a ninguém chamais de mestre, porque só há um. Então, infelizmente, muitos não têm a capacidade de discernir as coisas espirituais que o nosso mestre deixou aí para a gente desvendar. Não é verdade? Nem todos têm esse discernimento. Então, Gênesis capítulo 8 e o verso 20 conta como Noé fez e qual foi o tipo de altar que Noé fez após ele sair da arca depois do dilúvio. Então, Gênesis 8, verso 20, levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Noé fez um altar quando ele saiu da arca, construiu um altar ali, e nesse altar ele colocou animais limpos e sacrificou aqueles animais como oferta para o Pai. Ok, meus irmãos? Então, os altares que eram feitos, os verdadeiros altares, eram feitos de pedras ou de madeiras
e nesses altares se colocavam as ofertas, que eram ofertas vivas em forma de animais, aves, cordeiro, bois. Então, o verdadeiro altar, que a Escritura relata, era feito de pedras, e ali nesses altares os homens sacrificavam os animais como oferta para pagarem os pecados, como oferta de agradecimento ao Salvador, ao Pai. Então, Gênesis capítulo 8, e o verso 20. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando os animais limpos e aves limpas, ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então vamos para o segundo relato sobre o altar. Segundo Crônicas 33, verso 16. Segundo Crônicas 33, verso 16. Aqui conta sobre o relato de Manassés. Olha só o que Manassés fez. Como foi o altar que Manassés fez para o Senhor? Segundo Crônicas 33, verso 16. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, o Deus de Israel. Restaurou o altar do Senhor e sacrificou no altar. Sacrificou o quê? Animais. Os altares eram feitos para isso, para simplesmente só ofertar em cima do altar. Nenhum profeta, nenhum apóstolo, nenhum discípulo, nenhum homem do passado, dentro das histórias bíblicas, dentro das histórias nos apócrifos, nenhum servo do nosso Pai, profeta, discípulo ou apóstolo, nenhum homem construiu altar para subir em cima e pregar e ensinar leis para o povo seguir. As únicas pessoas que constroem altar e sobem em cima e querem controlar pessoas são os homens dos dias de hoje, porque eles mudaram a verdade, eles fizeram uma transformação e muitas das pessoas não conseguem discernir que tudo aquilo ali é um teatro, uma invenção para emocionar os fiéis que estão lá embaixo, e o pastor, o bispo, o padre, o apóstolo, ele ficar por cima como um anjo da igreja. E isso é uma mentira, meus irmãos. Os altares eram feitos só para sacrifícios de animais, como pagamento de pecado, como oferta voluntária de boas ações de graças. Está aqui, registrado na Bíblia Sagrada de João Ferreira de Almeida. Está aí, ó, verso 16, segundo Crônicas 33, verso 16. Então Manassés pediu para que fosse restaurado o altar do Senhor, e sobre ele fez ações de graças. Então, vamos para mais um relato, segundo Crônicas 35, verso 16. Aqui já conta sobre a celebração da Páscoa naquela época. Segundo Crônicas 35, verso 16. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia para celebrar a Páscoa e oferecer holocaustos sobre o altar do Senhor, segundo o mandado do rei Josias. O rei Josias criou um mandado para que na festa da Páscoa, na celebração da Páscoa, que eles tiveram de fazer naquele tempo, eles pediram para que se estabelecesse um altar, para que nesse altar fosse oferecido holocaustos, ofertas, animais, para serem sacrificados e queimados. Ok, meus irmãos? Segundo Crônicas 35, verso 16. Vamos agora para o livro de Esdras, capítulo 3. Esdras 3 e versículo 2. Esdras capítulo 3, verso 2. Levantou-se Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos,
sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos. E edificaram, ou seja, construíram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Olha para que servem os altares aí, ó. Esdras capítulo 3, verso 2 em diante. Os altares são construções que só servem para sacrifícios, ofertas ao Senhor. Assim eram utilizados os altares. Porém, o cristianismo, o sistema religioso, transformou o verdadeiro altar nesse altar de hoje que os cristãos veem nas igrejas, nos templos. Eu digo para vocês, nenhum homem na história registrada em Bíblia ou em apócrifos, nenhum homem subiu em altar nenhum para pregar o Evangelho, para ensinar o Evangelho, para levar as boas novas. O único homem que subiu no altar foi Isaque, e mesmo assim não foi ele que subiu, foi o pai dele, Abraão, que o colocou no altar como oferta de prova de fé e amor para com o pai. Não é isso? Todos conhecem essa história, a maioria conhece essa história, que o pai pediu para que Abraão sacrificasse o filho dele como prova de fé e de amor. E Isaque não subiu no altar, Abraão o colocou em cima do altar. O altar era feito de pedras, e quando o altar estava pronto, era colocado ali um animal para ser sacrificado como oferta ou como pagamento dos pecados. Então, nenhum homem na história da Bíblia subiu no altar, a não ser Isaque, que ele nem mesmo subiu. Foi Abraão que o colocou lá. E não precisou Abraão sacrificar o seu único filho no altar, porque o pai disse: não, Abraão, eu sei que tu me amas, não precisa sacrificar o seu filho. Eu sei que tu me amas. Então, o altar, meus irmãos, era lugar de se sacrificar. Lembra que o nosso Salvador Yahushua veio aqui e consertou, tirou o homem desse jugo pesado que era a lei de Moisés. Se o nosso Salvador não tivesse mudado esse sistema, nós estaríamos até hoje, quando errássemos, quando pecássemos, quando nós tivéssemos cometido algum erro, nós teríamos que levantar altares e oferecer algum animal como um pagamento dos pecados, como oferta de agradecimento. Mas essa regra, essa lei mosaica acabou. O nosso mestre resumiu, pedindo para que nós venhamos respeitar uns aos outros e, em primeiro lugar da nossa vida, amar o nosso Criador, o nosso Pai Celeste. Tudo que o Pai Celeste ele gostaria que você faça, você tem que fazer. Isso é amar a Ele. Se você for fazer algo que você sabe que pode estar errado, você primeiro pensa no Pai. Será que o Pai faria isso? Será que o Criador faria isso? Será que Ele faria aquilo? Eu acho que não, então não vou fazer. Então isso é amar o Pai em primeiro lugar. Ok? Então vamos para mais relatos. Neemias capítulo 10. Neemias capítulo 10, verso 34. Neemias 10, verso 34. Nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, deitamos sortes acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as nossas famílias, há tempos determinados de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei. Que lei é essa? A lei de Moisés. Então vou repetir, os sacerdotes, os levitas e o povo, deitamos sortes acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as nossas famílias, há tempos determinados, de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor, queimar a lenha, e depois queimava o animal como oferta para o Senhor em cima do altar. Está aí,
Neemias capítulo 10, verso 34. Está na Bíblia Sagrada, traduzida por João Ferreira de Almeida. Bíblia essa ao qual os evangélicos usam. Muitos dos católicos também usam, os cristãos usam essa Bíblia. Então, meus amigos, meus irmãos, meus queridos, e aí agora? Nenhum relato há na Bíblia. Você pode pesquisar, você pode ir a fundo, pode fazer suas pesquisas, buscar, tentar encontrar, pedir ajuda a um universitário, a alguém formado em teologia. Você pode pedir ajuda a quem você quiser. Nenhum relato se encontra de que homens, apóstolos, profetas, homens de Deus subiam em altar para pregar, subiam em altar para ler livros, para dar aula. Isso é uma mentira, meus irmãos. Os altares eram feitos para sacrifícios de animais como pagamentos de pecados ou ofertas de ação de graças. Salmos 26. Salmos 26 e o verso 6. Olha o que diz, Salmos capítulo 26, verso 6. Lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Está vendo só, meus irmãos? O salmista Davi, ele nem disse que subiria ao altar. Por que ele não diz aqui no Salmo que ele subiria, que ele iria subir? Porque o altar não foi feito para subir, para estar lá em cima, gritando, pulando, se emocionando, pregando, ensinando. Não, o altar era feito para sacrifícios. Ele está dizendo aí, lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Salmo 26 e o verso 6. Está aí, meus queridos. Só não vê quem não quer, só não acredita quem é incrédulo mesmo, porque está registrado aí na própria Bíblia. Está registrado, não tem para onde correr, não tem para onde fugir. Muitos dizem, mas vocês estão distorcendo a Bíblia. Não, a Bíblia ela não tem como ser distorcida. Se você examinar a Escritura, você vai sacar, você vai perceber que ela não tem como errar. Quem erra é os homens, tentando mudar a história, tentando fazer com que os fiéis que estão lá nos templos observem as coisas de outro ângulo. Porque Moisés abriu o mar usando um cajado. Existem denominações aí que ensinam as pessoas a pegarem um cajado de plástico, que é confeccionado em gráficas, e elas vendem esse cajado por 100, 200 reais, ou mais ou menos, e ensinam as pessoas, os pastores ensinam elas a pegarem um cajado, e aonde elas tocarem, Deus vai abrir o mar na vida delas. Saia disso, isso é um puro engano. Então a pessoa tem que ser muito babaca para cair numa situação dessa. Eles usam esse texto de que Abraão deu o único filho como oferta de sacrifício, e eles tentam ensinar para o povo que estão nos templos, nas igrejas, para elas pegarem o que elas mais amam, representa Isaac. Elas vão sacrificar no altar na igreja. O que elas mais amam é o carro, então coloque o carro no altar. Se o que elas mais amam é a casa, coloque a casa no altar. Vocês sabem de qual denominação estou falando, né? A dominação mais terrônica que tem, a dominação que tem vínculo com a maçonaria direto. É claro, todas as religiões, todas as igrejas, elas tem um vínculo com a maçonaria. As que não têm vínculo com a maçonaria, que são as igrejas que não possuem CNPJ, não possuem cadastramento perfeito como manda o órgão, essas aí que é chamadas igrejas pica-pau, né? Essas igrejas aí, elas não têm ligação com a maçonaria, mas só estão abertas
por causa que a maçonaria libera o funcionamento das demais. Então essas pequenininhas, essas igrejas pequenas, ficam na sombra das grandes, mas não deixam de ensinar a mesma porcaria que as grandes ensinam. Que na verdade, resumindo tudo, as pessoas estão dentro de um cativeiro, dentro de um aprisco. E aí o mestre fala, eu tenho outras ovelhas que estão fora desse aprisco, né? Que é o sistema religioso, é a porta larga. Então Davi diz, eu lavo as minhas mãos da inocência e andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Porque em cima não se podia subir no altar, só se subia no altar o que era para ser morto, sacrificado, o que era para ser ofertado. E isso eu estou provando dentro da Bíblia Sagrada. Não é eu que estou afirmando, é as Escrituras. Salmos 26, verso 6. Agora vamos para Salmos 51. Salmos 51, verso 19. Salmos 51, verso 19. Diz assim, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. O que é um novilho? Um novilho é um gado novo, um bezerro novo, puro, sem defeito, sem doença. Então Davi disse, no Salmo 51, verso 19, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Está aí, meus irmãos? É simples. 51, verso 19. No altar que eles faziam, eram colocados novilhos, eram colocados animais para serem queimados, mortos, para pagamentos de pecados, ou como ofertas de livre e espontânea vontade. Todos têm o direito de contestar o que está sendo dito aqui nesse vídeo. A Constituição de 1988 dá o direito a todo cidadão brasileiro a contestar. Existe a lei da contestação. Todos podem contestar e dizer que é mentira, que não é assim, que eu estou maluco, que eu estou endemoniado, que eu estou perturbado. Eu não esquento nem 1% do que as pessoas acham que eu estou errado ou não. O que eu me importo é que todos estão de sobreaviso, que estão sendo enganados dentro dos templos, que esses líderes religiosos são cães gulosos, famintos pela grana do povo, e eles usam o altar como algo santo, puro, como algo santíssimo, ao qual só eles e algumas pessoas selecionadas podem subir no altar. Aí eu digo para vocês uma coisa, existem lugares que outrora, há um tempo atrás, eram boates, existem lugares que hoje é igreja, que eram danceterias, eram bares, eram supermercados. Aí o sujeito aluga o imóvel, que era um bar frequentado, um bar onde possivelmente houve brigas, houve mortes, houve bebedeiras, houve drogas, houve tudo isso. E passar um tempo, o bar não existe, esse lugar fica vazio, o proprietário aluga, e o inquilino que aluga esse ambiente faz desse ambiente uma igreja, um templo. E lá no ambiente onde era um bar, uma discoteca, ou até mesmo uma casa de prostituição, ele o reforma e o adota e coloca como lugar santo, a casa de Deus. E constrói um altar, coloca azulejo, coloca um tapete e um púlpito e começa a pregar. Vocês acreditam que isso é um lugar puro e a casa do nosso Pai? Fica a critério de cada um discernir o que eu estou falando. Então todos têm o direito de contestar, mas não há possibilidade nenhuma de contestarmos contra as Escrituras, contra a história. A história está registrada, a história está em livros, nas bibliotecas, em apócrifos, na Bíblia Sagrada. Não há como contestarmos com isso.
há como contestarmos com as coisas enganosas que eles mudaram. Então, os altares eram feitos de pedras ou madeiras, e em cima dos altares era colocado os animais para serem mortos, queimados como ofertas de sacrifícios e pagamentos de pecado. Essa é a verdade, meus irmãos. Não é que eu estou levando a verdade, não. A verdade está aí dentro do livro chamado Bíblia e nos apócrifos. Livros apócrifos, livros condenados, livros secretos que no concílio, onde eles se reuniram para montar o livro Bíblia, eles decidiram. Quem? Os romanos, o Vaticano, o Império Romano. Roma decidiu não colocar os livros apócrifos dentro da Bíblia Sagrada de João Ferreira de Almeida. Lembrando que na Bíblia Católica existe 2 ou 3 apócrifos lá dentro da Bíblia Católica. Eles colocaram alguns apócrifos na Bíblia Católica e não colocaram nenhum apócrifo na Bíblia Sagrada que os cristãos evangélicos usam. É estranho, né? Colocam um apócrifo na Bíblia Católica, mas na Bíblia Evangélica não. E não existe esse negócio de Bíblia Católica, Bíblia Evangélica. A Escritura Sagrada é uma só. Porém, algumas têm mais algumas histórias e outras têm menos histórias. Ok? E antes de muitos falarem assim, mas tudo isso que você mostrou, toda essa pesquisa, toda essa história, você só relatou no Antigo Testamento, na Antiga Aliança de Moisés, na Lei Mosaica. Você só mostrou relatos de altares sendo feitos só para sacrifícios de animais, para ofertas de animais. Tudo isso que você mostrou, Helder, foi só registro do Antigo Testamento. Então, para fechar com chave de esmeralda, nem é ouro, vou fechar com uma joia mais preciosa. Então, para fechar com esmeralda, vamos para o Novo Testamento, então. Livro de Mateus, capítulo 5. Vamos fechar aqui no Novo Testamento. Porque se na lei lá não vale, no passado os altares eram feitos assim. E a regra era essa, não se subia no altar. Se algum homem subisse no altar, era para ser sacrificado também, para ser morto. Se a gente for levar no pé da letra como foi e como é de verdade, as pessoas que sobem no altar hoje, dentro das igrejas, nos templos, elas teriam que ser sacrificadas, mortas como oferta ou como pagamento de pecado. Mas isso acabou. O nosso mestre veio aqui e acabou com isso. Não é necessário subir em altar, não é necessário colocar animais em altares e queimá-los e matá-los para pagar os pecados, porque todos os pecados, todos os erros, toda a maldição, nosso Salvador levou sobre si lá no madeiro, no Calvário. Ok? É como eu digo, eu não estou aqui para enganar ninguém. Eu não estou aqui para iludir ninguém. Até porque esse canal é com o intuito de levar a clareza das Escrituras sem fins lucrativos. Ok, meus irmãos? Livro de Mateus, capítulo 5 e o verso 23. Olha o que o nosso Salvador fala aí, ó. Mateus, capítulo 5, verso 23. Nosso mestre falando: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, ele fala: se vocês levarem ao altar a oferta de vocês, e lá você lembrar que tem alguma coisa contra teu irmão, você discutiu com teu irmão, você brigou, você está chateado, está odiando, existem diferenças entre algum parente, entre algum irmão, entre algum conhecido, se ao trazer a oferta ao altar, e ali lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa no altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então depois volta e faz a tua oferta. Está aí o nosso mestre falando claramente que o altar era um lugar feito para se ofertar.
para colocar a sua oferta. E como eram as ofertas naquela época? As ofertas daquela época eram com animais. Com animais. Os animais eram sacrificados, eram queimados e depois eles se alimentavam da carne queimada, que obviamente é um churrasco. Até porque a carne de animal, quando ela é assada, aquele calor, aquela temperatura, ela mata toda a bactéria, toda a energia de ácido úrico que há nas carnes dos animais. Mas, porém, quando cozinhamos a carne, a toxina, a bactéria, ela não é derrotada. A bactéria que há nas carnes vermelhas ou brancas, elas só são destruídas, vencidas com o calor da temperatura do churrasco, assada, meus irmãos. Isso aí é provado pela medicina. Todo alimento que é cozinhado em panelas, todas as carnes que é cozinhada em panelas, elas ainda continuam com as toxinas e bactérias ali presentes no alimento. Sem contar que as panelas de hoje que utilizamos, a maioria, 90%, é de alumínio, ou alumínio puro ou alumínio batido. E o alumínio, quando consumimos, toda vez que a sua panela cozinha, ela libera alumínio na água, libera alumínio nos alimentos que estão sendo cozidos na panela. E todo esse alumínio nós absorvemos. E o alumínio é causador de Alzheimer, esquecimento. Futuramente, todas as pessoas que se alimentam com alimentos cozidos por panelas de alumínio vão sofrer de Alzheimer, porque o alumínio causa dano cerebral, esquecimento. O alumínio está presente não só nas panelas, mas o alumínio também está presente nos rios, em alguns rios. Fábricas que fabricam alumínios derramam o resto de alumínio nos rios. Sem contar que tem pessoas que bebem água tratadas por alumínio, resto de alumínio, e também tratadas por cloro, que é outro problema, outro veneno. Também muitos de nós, a maioria de nós, escovamos os dentes pela manhã, pela tarde, pela noite, enfim. Todos nós utilizamos o creme dental que vem com flúor. Flúor é resto de alumínio. Então, toda vez que ingerimos esse flúor, ingerimos alumínio e futuramente o que iremos colher é o Alzheimer. Então, o mestre falou em Mateus capítulo 5, verso 23. Ao trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Não era dinheiro. Se fosse dinheiro, meu amigo, as pessoas ali iriam roubar aquele dinheiro. Muitos ali iriam pegar aquele dinheiro. Não é dinheiro. E quando alguém colocava um animal lá amarrado para ser sacrificado, ninguém tocava. As pessoas respeitavam e sabia que aquilo ali era alguém que queria ou ofertar ao Senhor ou pagar pelo pecado que cometeu. Então o mestre fala, deixa a tua oferta aí, deixa aí o teu gado, o teu novilho, o teu porco, deixa a tua oferta em cima do altar, que era feito para sacrificar animais como pagamento de pecado ou ofertas voluntárias. Então deixa o teu animal aí e vai fazer as pazes com o teu irmão. E depois que você fizer as pazes com o teu irmão, aí o Pai aceita a tua oferta. Você volta, mata o animal, sacrifica e o queima no altar. O altar era feito só para ser queimado os animais. E eu quero ver alguém, algum teólogo, algum estudioso, alguém veterano, dinossauro do Evangelho aí, contestar contra o que o mestre fala aqui no Novo Testamento. Não era isso? Muitos criticam, mas você só fala do Antigo Testamento. Então eu fecho com esmeralda aí no Novo Testamento, nosso Salvador, explicando claramente que o altar nunca foi algo para se subir e pregar o Evangelho ou ensinar o Evangelho. Então por aí você se tira que há mentiras e erros dentro do sistema religioso. As igrejas, as denominações, os templos, o sistema religioso é controlado pela maçonaria, a maçonaria é controlado por esses judeus falsos que estão aí, e esses judeus são controlados pelo rei do abismo, o anjo da morte, Terron. Ok, meus queridos? Tá aí, ó. Dentro da Bíblia Sagrada, tá aí registrado. Só não acredita mesmo
quem é ateu, quem é incrédulo. Esses aí não vão acreditar nem você mostrando, nem provando, nem se pudesse levá-los de volta, se existisse uma máquina para teletransportá-los de volta para aquela época e reviverem aquele momento e assistir o mestre explicando, eles não iriam acreditar, porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Então o mestre falou, deixa a tua oferta aí, se você tem alguma coisa contra alguém, está com raiva de alguém, está com rancor, com ódio, deixa a tua oferta aí, deixa teu novilho, teu animal aí, vai lá e reconcilia com teu irmão, depois você volta e conclui a tua oferta. Recapitulando, o único homem que subiu no altar foi Isaque, e mesmo assim não subiu por ele mesmo. Abraão o colocou lá para sacrificá-lo. O altar é um lugar de morte. O altar é um local de morte, de sacrifícios, onde as pessoas ofertavam para pagarem os seus pecados. Ok, meus queridos? Então fica provado aí, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, e o próprio Salvador mostrando e ensinando que o altar nunca foi feito para pregarmos em cima dele, e sim para ofertarmos. Vocês viram, vocês já leram na história da Bíblia Sagrada, ou em apócrifos, ou em livros de histórias, aonde vocês viram, ou leram, ou ouviram falar que o nosso Salvador, ou os apóstolos, ou os discípulos, ou os profetas subiam em altar para levar as boas novas do Evangelho? Isso não existe. Isso foi uma modernidade que o sistema religioso inventou para cativar e prender as pessoas dentro dos templos e das sinagogas. Lembrando, livro de Atos, capítulo 7, versículo 48, o apóstolo Paulo está informando ali e dizendo que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, se o nosso Pai Celestial, nosso Salvador, não habita nesses templos, quem é que habita lá? É óbvio que é Satanás se passando por anjo de luz. Então vamos acordar e deixar a ficha cair e se libertar desse sistema maligno que se chama religião, traduzindo a grande Babilônia, que embebeda todos na terra com o seu vinho de engano. Ok, meus irmãos? Vinho de prostituição, ou seja, a religião, ela se prostitui, ela se mistura com a política, ela se mistura com a farra, com o mundo, ela se mistura com tudo. A religião, ela é considerada como a prostituta. O livro de Apocalipse nos declara isso. Então fica aí mais um vídeo, fica aí mais uma verdade, que todos possam entender a mensagem e que todos compartilhem essa verdade aí em seus canais, em suas redes sociais. Compartilhem a verdade, meus irmãos, pois todos é digno de estar de sobreaviso do que está se ocorrendo e do que está para se ocorrer. Tá bom? Um abraço a todos vocês. Eu sou Helder Rocha. Este é o canal Últimas Verdades. Valeu e até a próxima.